Bom, e olha só, no programa de hoje vamos falar um pouco de segurança pública e também do clima de pânico aí que tomou conta das escolas de todo o país, em Rio Preto também, após aqueles ataques registrados em Blumenau e Suzano. Mas para isso e para falar de muita coisa aí, recebemos o comandante da Polícia Militar aqui de São José do Rio Preto, o comandante do CPI-5, o coronel Fábio Rogério Cândido, coronel que comanda a Polícia Militar de 96 cidades aqui da região de Rio Preto. O coronel ficou fora um tempo, retornou agora, reassumiu o comando da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. E vamos falar dessa questão, começar a falar dessa questão das escolas, né, coronel? A gente registrou aí semanas, ou pelo menos uma semana, de um pânico generalizado, acho que até um pouco exagerado, que levou a Polícia Militar a fazer um grande evento com educadores na Swift para tranquilizar, passar algumas orientações. Qual que é a situação hoje, coronel, nas escolas? A PM tem reforçado a segurança, está atenta à questão e, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, né, Alexandre, aqui estar presente novamente na TV Câmara e, na verdade, prestar contas, né, para a população de Rio Preto e também da região a respeito do trabalho aí, da Polícia Militar. Quanto a essa questão das escolas, realmente, em razão dos eventos críticos que nós tivemos aí em outros municípios, né, do Brasil, isso gerou realmente uma onda, né, de supostas ameaças, né? Na verdade, quase que em sua maioria aí, de situações que não foram comprovadas pela Polícia Militar e nem tampouco pela Polícia Civil. E essa série de fake news, ela gerou uma comoção, né, na sociedade, e aqui em Rio Preto não foi diferente, de forma que os pais, né, os responsáveis, e com toda razão, a gente entende isso, né? Já vista os nossos filhos, né, serem os nossos entes queridos, mas essa onda ela trouxe uma série de prejuízos, né, para a sociedade de maneira geral, né? Vejam que o volume de ocorrências, né, de solicitações via telefone 190 da Polícia Militar, que é o nosso telefone de emergência, aumentaram na ordem de 40%. E vejam bem, os outros crimes continuam acontecendo, né? Então, na medida que você desloca uma unidade de serviço da Polícia Militar para atender um chamado que, na verdade, é um falso chamado, né? Quase um trote, né? Um trote, praticamente, isso faz com que aquela unidade de serviço ela deixe de atender, porventura, situações de gravidade, né? De emergência policial. Então, isso nos preocupou muito e nos levou a adotar uma série de decisões aí, né, ao encontro de levar para a população de Rio Preto uma situação de tranquilidade, né? Então, nós fizemos um grande evento, você esteve lá presente, inclusive, praticamente o Teatro Paulo Moura era lotado, né? Cerca de 900 educadores, dirigentes de ensino, todas as autoridades públicas, né, do município de Rio Preto, inclusive algumas da região. Esteve presente lá o doutor Evandro Pelarim, o prefeito Edinho, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, enfim, todos os grandes players aí, né, que tinham alguma relação com esse tipo de problema, eles estiveram presentes e nós, em conjunto ali, como objetivo primordial, né, levar uma tranquilidade para a comunidade de ensino, de maneira geral. Acho que a gente já começou a atingir esse objetivo naquele evento. E depois, em razão do dia 20 de abril ser um dia que representa aí, essa questão, principalmente para quem navega, né, na dark web, na internet não legalizada, vamos dizer assim. Deep web, né? Dark web. Exato, Deep web. aí vai. Começaram a veicular que esse dia, por ter sido o dia fatídico lá de Columbine, nos Estados Unidos, quando de um dos eventos críticos, né, que deu início até uma escalada desse tipo de
de criminalidade, nós houvemos por bem fazer uma grande operação, que foi na quinta-feira, né, da semana passada, no dia 20, onde nós conseguimos abranger todas as unidades de ensino, não só de Rio Preto, mas dos 96 municípios de circunscrição aí do CPI 5, justamente para que a gente levasse essa tranquilidade, né? E o objetivo nessa operação não era só o patrulhamento preventivo da Polícia Militar, mas também uma forma de obtenção, né, de informações junto ao diretor, aos professores, aos próprios pais de alunos, né, que, na verdade, preocupados, né, têm nos procurado bastante. Então, a gente aproveitou esse momento para que o policial descesse da viatura, para que ele conversasse, né, com os profissionais ali da educação, com os pais, tanto para transmitir informações importantes a respeito da segurança escolar, como também para obter, né, dessas pessoas, né, dos pais, professores, dirigentes, inspetores, informações relevantes também, para que a gente utilize essas informações, dando continuidade ao que nós chamamos de ronda escolar, né, que é um patrulhamento mais específico nas escolas. Então, munidos aí dessas informações, nós planejamos, a partir de hoje, inclusive, uma ação mais presente da Polícia Militar nas escolas. E é lógico que eu não consigo, por questões aí de dificuldade efetiva, etc., por ter outras, né, áreas aí a serem atendidas também, a gente não consegue manter um policial na porta de cada escola. Mas nós fizemos um planejamento em que nós vamos, já estamos fazendo isso, mas vamos ainda melhorar ainda mais essa ronda escolar nas escolas, munidos dessas informações aí que nós obtivemos. Há um trabalho conjunto muito importante no município de Rio Preto, da Polícia Militar com a Guarda Municipal. Eu acho que nós nunca tivemos um momento de proximidade tão grande dessas duas forças de segurança, que são importantes e complementares, né? Então, há um trabalho conjunto, onde a Guarda faz o patrulhamento, a Polícia Militar se desincumbe dessa função e vice-versa. Há um apoio muito grande da Polícia Civil na parte também de inteligência. Então, nós temos pessoas muito capacitadas na Polícia Civil, que faz a parte investigativa desses eventos, trocando informações conosco. Nós temos o nosso serviço de informações também da Polícia Militar, que faz o que eu chamo de patrulhamento eletrônico, né? Então, fica ali presente nas redes sociais. Então, as pessoas, né, que pensam que a rede social é um mundo, né, diferente, onde ninguém pode estar ali, né, navegando para detectar essas supostas ações criminosas, saibam que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar tem esse serviço de informações. Está de olho, né? E estão de olho aí na internet. Enfim, são uma série aí de medidas que a gente pode, durante o programa também, especificando de forma melhor. E lembrar, né, Coronel, que o que é crime na vida real é crime no mundo virtual também. Às vezes as pessoas confundem, acham que a internet é terra de ninguém, mas... Exatamente, né? Uma ameaça no mundo virtual, ela vai ser tratada pela legislação penal da mesma forma que uma ameaça direta, vamos dizer assim, né? Então, a gente alerta a população nesse sentido, né? A gente pede aí que os pais estejam também muito atentos, né, em relação aos seus filhos. A gente ouve muito aquela história, eu falo porque eu tenho um filho de 10 anos, que talvez opera um celular hoje, um computador melhor do que eu, porque é de outra geração, né? Mas a gente acha que às vezes o filho está lá no quarto, quietinho, e fala, olha, meu filho é tranquilo. Está em casa. Ele está em casa, fica no quarto a noite inteira lá, só mexendo no computador. Mas, na verdade, por vezes, né, esses jovens estão atuando num ambiente absolutamente negativo, né, para sua formação enquanto cidadão e, às vezes, até praticando atos infracionais ou até crimes utilizando-se da internet. Naquela semana dos eventos, Coronel, acho que alguns adolescentes chegaram até a ser apreendidos, que estavam espalhando, enfim, notícias falsas, foram indiciados. Queria que o senhor reforçasse um pouquinho essa questão, que é crime espalhar fake news, porque do mesmo jeito que é crime um trote ligar no 90 e passar um trote, acho que disseminar o pânico aí também se enquadra nessa categoria. Sim, a gente tem o crime de ameaça,
e também a questão da falsa comunicação de crime até, né? Ambos crimes e contravenções penais. Então, nós tivemos 25 situações de registro de ocorrências, né, policiais com algum tipo de ameaça ou falsa comunicação de crime, né? Então, vejam que é um volume até razoável para ver que a polícia está atuante, né, e realmente levando a que esses jovens aí sejam responsabilizados, né, pela vara da infância e da juventude na medida das ilegalidades que tenham praticado, né? Depois desses atos, o governo chegou a anunciar um botão de pânico no aplicativo do 190. Como é que está essa questão? Isso pode ser efetivo? Ajuda? Exatamente. Aliás, eu até te agradeço por isso, porque isso é um serviço até de utilidade pública, né? Nós temos um aplicativo da Polícia Militar, que é o 190SP, é o aplicativo 190, né, da Polícia Militar, aí, que já está disponível, né, inclusive no site da própria Polícia Militar, policiamilitar.sp.gov.br, que esse aplicativo ele permite, foi criada uma nova funcionalidade destinada especificamente à comunidade escolar, onde é possível acionar, né, a Polícia Militar, uma unidade de serviço da Polícia Militar, sem que seja feita uma ligação para o 190, né? A nossa experiência demonstra que nesses eventos críticos nas escolas, muitas das vezes não dá tempo, né, de ligar, ou o ato de se pegar o telefone para ligar pode ser um ato desencadeador até de uma agressão, né, por parte de uma pessoa desajustada que esteja praticando violência numa escola. Então, de forma muito mais discreta e sem até falar absolutamente nada, esse aplicativo permite, né, por meio de um botão que existe no aplicativo, o acionamento da nossa central do 190 sem a necessidade da ligação propriamente dita. Então, nós temos um sistema de georreferenciamento que, a partir do momento que se aperta aquele determinado botão, a ocorrência, ao invés de ir para o nosso atendente do telefone 190, vai diretamente para outro setor nosso, que é o despacho de viaturas. Então, o despachador já na tela, na nossa central, ele já vê onde está a viatura, já sabe por georreferenciamento de onde vem aquela ligação, e a viatura pode ser acionada e chegar, né, de forma muito mais rápida, de forma muito mais assertiva também. Legal. Então, só registrando, é o aplicativo 190SP, só baixar ali, entrar nas lojinhas do celular e baixar. O senhor, na palestra lá na Swift para os educadores, falou muito de jogo, Coronel. Queria que o senhor reforçasse questão de jogo, jogos muito violentos, né, de morte. O que isso pode causar enfim, na personalidade, no caráter de uma criança. Lembrando que jogos muito violentos têm classificação indicativa, tem jogos que é para 18 anos, mas os pais acabam aí cedendo e deixam a criança jogar, se isso pode influenciar mesmo uma situação de violência. Olha, pelo que a gente vê dos estudos que foram feitos, né, nessa palestra a gente traz estudos até de fora do Brasil, né? A gente vê que há realmente essa questão dos jogos que podem, né, dependendo do contexto, desencadear, né, uma ação até violenta por parte aí de crianças e adolescentes. Daí um grande problema, né, Alexandre, é que a nossa geração, por vezes, não tem se ambientado muito bem, né, com essa questão da internet, de jogos e tal. E, às vezes, os próprios pais não têm conhecimento, né, daquilo que o filho está acessando, né? Então, eu diria que duas coisas. A questão dos jogos, que permitem, inclusive, a comunicação, né, o chat entre aqueles que estão jogando. A gente não sabe, muitas vezes, com quem a criança está conversando, o tipo de informação que está chegando para aquele jovem, né? E, por vezes, são pessoas maldosas, né, que se utilizam desse ambiente, que é muito chamativo para as crianças, né, para levar algumas informações que não são aquelas que nós gostaríamos de passar para os nossos filhos, né? Então, o jogo e também esses chats, né, que acompanham esses jogos, há indicativos aí de que eles possam realmente levar, né, a um aumento aí da questão da violência, e falando especificamente das escolas, inclusive nessa questão das escolas, né? Existem também alguns sites, né,
da internet, aí, que não é aquela que nós navegamos, né? Que está no submundo da internet, que são acessados também de formas não convencionais, que muitas vezes os pais não têm conhecimento. Né? A maioria das vezes. A maioria das vezes. O que a gente tentou até nesse evento, pelo menos de forma simples, mostrar, né, alguns navegadores, né, que ensejam que aquela criança, aquele jovem esteja navegando pela internet ruim, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem bem popular. Né? Então, isso é preocupante. Né? Por isso que nós temos policiais navegando nesses ambientes justamente para detectar esse fomento aí da violência, né? Da prática de crimes que, por vezes, permeiam esse ambiente ruim, né? da internet. Então, a gente foca muito nessa questão dessa parceria, na verdade, entre a escola, a polícia e os pais, porque todos nós estamos envolvidos aí para diminuir, para se evitar, né, um evento crítico aí que eu acredito que não seja bom para ninguém, né? Pelo menos para o cidadão de bem, não é isso que a gente quer. Né? A Polícia Militar faz algum trabalho junto aos estudantes, palestras em escolas, está presente na comunidade escolar? Exatamente. Esse é outro trabalho que nós estamos ampliando, Alexandre, que é o chamado PROERD, né? Que é o Programa de Resistência a Drogas e Violência. É um programa muito vitorioso, nós temos vários exemplos aí, a gente já checou isso, e o fato de um policial militar ele estar inserido na comunidade escolar, né, transmitindo para os alunos noções de segurança, né, passando... O PROERD, ele tem uma gama aí de assuntos que são tratados, que vai desde a psicologia até outros assuntos aí ligados à segurança, né, que fazem com que a criança e que o jovem assimile essas noções de segurança e as pratique. Né? Vejam que a gente fica muito orgulhoso desse projeto, porque vários, hoje, alunos soldados da Polícia Militar, policiais militares de maneira geral e até oficiais, né, simpatizam com a instituição nesse primeiro momento lá da sua formação escolar e vem até para a nossa carreira por lembrar, né, daquele exemplo positivo do policial na comunidade escolar. E até melhorando um pouco esse conceito, mais recentemente, isso me sensibilizou bastante, que eu e mais 2 coronéis da Polícia Militar desenvolvemos um modelo de ensino agregando os nossos policiais veteranos, os policiais da reserva, à comunidade escolar. Né? E aí que surgiram no estado de São Paulo os chamados colégios cívico-militares. Né? A educação cívico-militar, que é de minha autoria, a autoria do coronel Ernesto Puglia Neto e do coronel Márcio Cortez Maia Garcia. Então, nós que trabalhamos aí muito tempo, né, com a questão da segurança e também em paralelo, sempre fomos docentes, sempre tivemos contato também com a educação, e eu especificamente, eu ministrei aula na Academia do Barro Branco por 17 anos. E lá nós recebíamos muitas famílias, né, querendo colocar seus filhos lá de 8, 10, 12 anos na academia. Só que a academia é um órgão oficial, é um vestibular, inclusive um vestibular bastante difícil, né, para conseguir ingressar, mas essa semente que foi semeada há cerca de 20 anos, nós viemos alimentando essa possibilidade e agora, há cerca de 3 anos, construímos esse modelo e hoje nós já temos escolas particulares praticando esse modelo, inclusive em Rio Preto. Rio Preto é ali na General, né? Exatamente. E nós já temos parcerias, né, com o Poder Público Municipal. Inclusive em Santa Fé do Sul, já há uma unidade, há uma outra a ser instalada agora, em Novo Horizonte e outros municípios aí têm nos procurado, né, para que esse modelo de ensino seja inserido, né, no ambiente escolar. Na verdade, é uma organização da escola, né, com o auxílio dos veteranos da Polícia Militar. Não é nada do policial fardado, armado, não é isso. Né, é levar essa expertise de segurança para a comunidade escolar. A questão da disciplina, né, também é bastante importante. E a gente desenvolveu uma matéria a mais àquelas normais da BNCC, né, que é as matérias normais curriculares, que a gente chama de liderança cidadã.
E é nessa matéria que a gente dá essas noções de segurança, né? Noções aí que inclusive extrapolam aí o normal, por exemplo, finanças pessoais, como fazer o imposto de renda, ou seja, uma série aí de noções aí de valores éticos e morais, né? Tem lá o hasteamento da bandeira, o culto aos símbolos nacionais, enfim. É uma modalidade de ensino que tem demonstrado aí ser bastante eficiente, inclusive para combater a questão da indisciplina na escola, a questão do bullying, que eu acho que você viu lá, é um dos fatores aí que pode desencadear, né, no futuro daquela criança, né, uma personalidade mais violenta, né? Então a gente vai tentando, né, apagar aí, né, esses fatores negativos, pensando aí na construção de um cidadão de bem aí do futuro. O caso de Suzano, só para fazer um parênteses, parece que o menino agiu ali por ser vítima de bullying, né? Acho que ele existe um conteúdo dos... psicológico aí nesse sentido, né, que foi avaliado. É lógico que é uma conjunção, né, de fatores, mas a gente percebe que o bullying, ele quase sempre está presente aí nos estudos que foram feitos. O senhor falou da escola cívico-militar pública. Aqui em Rio Preto, acho que foi tentado, né? A justiça barrou, alegou algumas questões ali de doutrinação, etc. Como é que está essa questão? É a PM que recorre? Quem que é uma associação? Essa parceria seria entre quem? Então, primeiro, há um modelo que era do governo federal, falo era porque com o novo governo esse modelo ele foi estancado, né, que é chamado de PECIM, né? É um modelo que foi trazido aí no governo federal anterior. Foi esse modelo que foi barrado aqui em Rio Preto, salvo engano, na escola Noêmia, até aqui de São José do Rio Preto. Né? Exato. Agora, o nosso modelo ele é diferente. Ele é um modelo que respeita a Base Nacional Curricular, a BNCC. Então, não são mudados os assuntos, os conteúdos que são ministrados conforme a Lei de Diretriz e Base da Educação. E só para fazer um parênteses, esse modelo anterior do governo federal, chamado PECIM, ele tinha alguma interferência nesse sentido, alterando, de certa forma, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Foi nesse sentido que foi barrado. Não foi, na verdade, com outra motivação ideológica, etc. Foi por conta de não obedecer à lei nacional que trata, né, dos princípios básicos da educação no Brasil. O nosso modelo, na verdade, a gente não interfere nas matérias curriculares, né? Nós mudamos a forma de administração da escola, colaborando em paralelo com aquilo que já existe. Então, continua havendo um diretor, continua havendo um coordenador pedagógico, continua havendo inspetores, continua havendo os mesmos professores. O que a gente faz é um treinamento. Uma disciplina, né, maior. Né? Um pouco mais de disciplina e de conceitos que, na verdade, Alexandre, não mudam nada do que aquilo que nós aprendemos lá quando nós éramos crianças, eu diria até com os nossos pais. Né? Então, chamar o professor de professor, né? A sala é apresentada para o professor quando ele entra, uma reverência à maior autoridade, né, da sala, que é o professor. Semanalmente existe uma formatura onde tem lá, né, a gente toca o hino nacional, o hasteamento da bandeira nacional. Nessa matéria a mais, que é colocada, que a gente chama de liderança cidadã, nós levamos para o aluno, né, o estudo dos hinos, das canções pátrias, a questão do nacionalismo, a questão dos nossos vultos históricos, né? E tem algo que é bastante interessante em termos de disciplina, que nós desenvolvemos um caderno de conduta da criança e do adolescente, onde ele tem méritos e deméritos, né? Então, se ele ajuda um colega, por exemplo, a fazer uma determinada atividade, que ele tem mais conhecimento, ele ganha um mérito, né? Se ele pratica um ato tido como bullying, por exemplo, na escola, ele vai ter um demérito. Então, na minha época era o ponto positivo e o ponto negativo. É exatamente isso, é mais ou menos dessa forma. Nós aproveitamos até uma sistemática que existe nas escolas militares, que vão mais ou menos ao encontro disso. Nas escolas militares não tem mérito, né? Tem os deméritos lá, então você pode até ser desligado da escola. Aqui, para fazer essa adaptação aos alunos civis, né? Ele começa lá com nota 7, ele vai ter possibilidade de
aumentar a sua nota de conduta ou de diminuir. E os fatos mais graves, existe uma comissão que avalia, podendo até arbitrar lá uma suspensão do aluno, né, se for alguma coisa mais grave. Então, neste modelo, nós, na verdade, respeitamos a legislação que trata do assunto e tentamos agregar valor, né, na verdade, e não, de certa forma, aí, utilizada a ideologia, outro tipo de coisa. Na verdade, é o que é praticar uma conduta que seria socialmente correta, né? Preparando aí, como a gente diz, o cidadão do futuro, né? E não o militar do futuro. Não é isso. Não é essa a nossa ideia, né? De contribuir com a sociedade. Perfeito. Bom, gente, estou conversando com o Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante aqui da Polícia Militar de Rio Preto. A gente estava falando questão de escolas, aí, formação de cidadão. Falar um pouquinho da segurança, Coronel. A gente tem tido, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, uma guerra constante de gangues de adolescentes, não sei nem se adolescentes, já jovens adultos aí, que tem gerado tiroteios, enfim, pessoas baleadas, até homicídio nas periferias de Rio Preto. Como é que a PM tem encarado isso? Já sabe as motivações? Pessoas já foram presas? O que o senhor pode dizer para a gente, Coronel? Sim, realmente nós tivemos aí, nos últimos tempos, né, algumas situações bastante preocupantes, né? Coisas que não eram muito comuns aqui em Rio Preto. Alguns atos de violência mais exacerbados do que nós estávamos acostumados, né? E a partir desses eventos aí, nós passamos a fazer um trabalho conjunto com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e também, e primordialmente, com a Vara da Infância e da Juventude, onde o doutor Evandro Pelarim, aliás, não só um profissional de primeira grandeza, mas um grande cidadão, né, que sempre nos ajuda aí nessas causas aí, quando começam, de certa forma, a trazer insegurança para a população. Mesmo, exatamente, né? Não é um juiz cartorário, né? Ele é um juiz de campo, como você mesmo colocou. Então, nessa parceria aí da sociedade, e veja que eu sempre fomento isso, né? A polícia sozinha não resolve o problema, né? É uma das partes integrantes importantes para se resolver as questões aí de criminalidade, só que tem uma série de outros fatores. A gente poderia fazer um programa só sobre isso, que é uma área que eu sou estudioso dessa área, né, a questão da criminalidade, da violência, mas é só para a gente pontuar, nesse trabalho conjunto, nós conseguimos identificar praticamente todos aqueles que faziam parte desses supostos grupos, né? E ao longo do tempo nós fomos fazendo as prisões, nos casos dos maiores, de 18 anos, e na apreensão dos adolescentes. Haja vista, agora mais recentemente, a gente estava falando sobre isso, houve 6 prisões e apreensões aí, com 2 armas de fogo apreendidas no começo de abril. E a partir dessa grande operação, né, nós vimos que nós não tivemos problemas mais sérios em relação a esses crimes violentos que envolviam esses grupos. Então, a polícia, usando da inteligência policial, tanto por parte da Polícia Militar, quanto por parte aí, da Polícia Civil, desencadeando essas operações, foram várias, mas a última foi bem emblemática, porque deu um resultado muito positivo, né? Com o apoio do Ministério Público e da Justiça, a gente está conseguindo minimizar esse problema aqui em São José do Rio Preto. Agora, existem aí as limitações legais, né? Nem o juiz de direito ele pode extrapolar aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizam, né? Então, existem limites aí de tempo, por exemplo, para que esses jovens que, mesmo praticando crimes ou atos infracionais graves, fiquem apreendidos, né? Logo em seguida, eles são colocados novamente em liberdade. A gente sabe que muitos aí têm problemas familiares muito severos, não têm o acompanhamento mais pormenorizado da família. Então, é uma série de coisas, né? A maioria deles não estudam, não tem um contato sequer com um educador. Por isso que a gente sempre frisa isso, né? Que a questão da família, da educação, né? São primordiais aí para que a gente evite a violência aí no futuro, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Porque trabalhei muito tempo aí na atividade fim da corporação, nas ruas,
E realmente é muito triste para nós, inclusive para os policiais, quando você tem que apreender lá um jovem aí de 14 anos, de 13 anos, às vezes uma criança menor de 12 anos, né? com uma arma na mão, praticando aí as atrocidades, as maiores atrocidades aí que a gente imagina. A gente vê que lá atrás, né, a gente vai entrevistar essa criança, esse jovem, a gente vê que lá atrás faltou muita coisa, né, na formação cidadã dessa criança, né? Então, por isso que eu acho que o investimento aí na educação, sou um defensor disso, né? Eu acho que é primordial, realmente. Eu digo que é a prevenção na veia, né, do crime. É a prevenção primária na veia. Não, né? vai, né? Exatamente. Ô, coronel, até sobre isso que o senhor falou, o senhor acha que deveria haver uma revisão na maioridade penal para casos específicos de crimes hediondos, tentativa de homicídio ou homicídio, latrocínio, enfim, não vamos dizer uma redução para tudo, mas para casos específicos, pontuais, crimes muito graves, enfim, crimes bárbaros. Tem que haver essa discussão no país? Eu acredito que sim. Aqui eu falo como docente, como pesquisador e não como coronel até da Polícia Militar, né? Quando a gente abrange os nossos estudos aí para outras realidades, né, de países mais desenvolvidos ou mesmo na América Latina, a gente vê que essas sociedades aí, elas acabam trazendo uma apuração mais a miúde aí dessas situações em que crianças e adolescentes praticam condutas teoricamente criminosas, né? E são vários os modelos que nós temos. Agora, em todos esses modelos, a gente verifica que nos crimes, entre aspas, né, violentos, né, onde realmente o jovem, o adolescente praticou uma conduta muito reprovável, muito grave, né, que há, sim, um tratamento diferenciado, né? Em algumas realidades, né, jurídicas de fora do Brasil, ainda chamam até de internação, mas, na verdade, na prática, Alexandre, é uma prisão, né? É uma prisão. Preso, né? Ele fica com a sua liberdade limitada, né, durante um tempo muito maior, né? Em relação até à idade, isso varia muito, né? Mas eu gosto muito do critério que avalia a maturidade daquela criança, daquele jovem, no momento daquela ação, né, teoricamente criminosa, né? Existe possibilidade de fazer isso, de fazer uma avaliação a miúde. Fala, aquele jovem de 16 anos, ele já tinha maturidade absolutamente suficiente para entender o caráter ilícito daquilo que ele estava praticando. Então, seria aquele caráter biopsicológico. Então, não só a idade é levada em conta, mas também o aspecto psicológico da consciência, de ter ou não consciência sobre a ilicitude e a gravidade do que esteja praticando. Parece-me, né, pelo que a gente vê na sociedade de São Paulo, por exemplo, não estou falando nem do Brasil, estou falando de São Paulo, bastante difícil de se entender que um jovem de 16, 17 anos, não sabe que dá ele um não tiro saiba, em alguém exatamente, errado, né? Ele não saiba que ele praticar um estupro, ele praticar um latrocínio, matar para subtrair alguma coisa, para roubar, que isso não seja ato ilícito, né? Aparentemente, no estado de São Paulo, na nossa realidade, né, a gente entende dessa forma. Se a gente partir temos até legislação que entende nesse sentido, né? Algumas responsabilidades aí, o jovem aí, 16, 17 anos, já pode ter, inclusive é de votar, né? Então, se ele tem a consciência, né, de utilizar, né, da principal arma da democracia, que é o voto, a partir dos 16 anos, né, a tendência é que ele saiba realmente o caráter ilícito de uma determinada agressão violenta aí a uma vítima, né? Então, esse é o meu entendimento como acadêmico até, e não só como coronel da Polícia Militar. Muito bom. Coronel, só para registrar aqui, o senhor falou da parceria com a Guarda Civil, quero só registrar que nessa madrugada a Guarda apreendeu uma dupla de bolivianos aqui no centro, com uma quantidade considerável aí de crack, inclusive foram enquadrados por tráfico internacional, porque admitiram que trouxeram a droga da Bolívia, estavam hospedados num desses hotéis do centro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da situação do centro, que a gente tem
enfrentado um problema social e também criminal bastante grave no centro, no quadrilátero, na região central de Rio Preto, pessoas em situação de rua e muitos criminosos se aproveitam aí para tráfico de drogas, cometer pequenos crimes e até se infiltrar, muitos procurados pela justiça, se infiltrar ali para tentar escapar da polícia, da justiça, do Estado. Como é que tem sido esse trabalho, que inclusive tem sido coordenado também pelo juiz Evandro Pellarin, tomou aí a frente desse trabalho difícil aí, de difícil solução, né? Exatamente, é um trabalho extremamente difícil, como você colocou, mas assim, a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que ir à luta, né? Então, é um problema que envolve diversos segmentos, né? Poder público, assistência social, várias outras secretarias aí, mas também envolve a questão da segurança pública, né? Da própria magistratura, por isso o doutor Evandro aí tem pilotado, nos ajudado a pilotar esse processo aí de diminuição desse problema, né? A própria Guarda Municipal, a própria Polícia Civil, enfim. Em Rio Preto, nós temos essa grande parceria, né? A gente estava falando de criança e adolescente, de escolas, agora há pouco. E praticamente o mesmo grupo, né? Ele se une em Rio Preto, que é muito favorável ao nosso município, para resolver essas questões que assolam aí a sociedade, né? E, da mesma forma, foi criado um comitê onde vários segmentos aí da sociedade e do poder público estamos juntos, né, para minimizar esse problema. E isso já é um case de sucesso, eu posso dizer, porque nós já estamos exportando essa forma de resolver problema para outros municípios, né? Então, hoje nós já temos aí um volume bastante considerável, né, de adictos aí à droga e ao álcool que foram internados, que estão em fase de recuperação. Então, aí nós temos um trabalho mais na área médica e social do que propriamente policial, só que o meu policial ele tem que estar sabendo, né, que se ele se depara lá com uma pessoa que precise de uma internação, qual é a destinação, né, qual é o contato que ele tem que fazer. Então, a gente tinha essas dificuldades anteriormente, né? Polícia que tem o foco criminal, por vezes aborda um cidadão que, na verdade, é um viciado em droga ou mesmo um ébrio, né? E a gente não sabia muito bem para qual entidade encaminhar, qual que era o caminho. Então, isso foi resolvido, né? E as coisas acontecem agora de uma forma sistemática, o que ajuda bastante também, até na tomada de decisão ali do policial que está lá na ponta da linha, né? E não raras vezes também, e você disse muito bem, o traficante ele procura onde está o consumidor, né? Então, infelizmente, algumas hospedarias aí que existem no centro de Rio Preto, às vezes até com conivência, mas na maioria das vezes sem conivência até do proprietário, ele não sabe propriamente, né, quem ele está ali hospedando e tal. Né? Alguns até não tinham, por exemplo, um cadastro de entrada da pessoa ali no hotel, ou na pousada, ou na pensão. Então, foi feito algumas operações até para orientar o proprietário, falar de quais as implicações que ele pode ter se ele não cumprir, né, as normas que tratam sobre isso, para que ele acione a Polícia Militar em havendo, né, alguma suspeita, para que ele não tenha receio de fazer isso, né, porque muitas vezes também o cidadão ali ele fica com medo, né, de delatar um determinado fato que ele tenha visto, e a população são os nossos melhores olhos, né, são quem pode trazer realmente essas informações para a gente. Tanto que nós fizemos várias prisões aí na área central de Rio Preto, com apoio também da inteligência da Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal. A Guarda, na sua destinação constitucional, a Guarda ela faz a guarda dos próprios públicos, né, das praças, né, dos serviços municipais, enfim, tem nos ajudado bastante. Então, cada um na sua destinação constitucional. Nós estabelecemos também uma prioridade na Polícia Militar do que nós chamamos de Programa de Vizinhança Solidária. Então, hoje, há o Vizinhança Solidária na área central de Rio Preto, né, onde os proprietários, né, às vezes funcionários de lojas, enfim, a Guarda Municipal, a assistência social, vários órgãos são envolvidos,
e nos trazem informações relevantes. Às vezes, eu participo desse grupo, né? Nós recebemos informações ou fotos ou vídeos num grupo de WhatsApp que foi feito. Quando eu peço para verificar, o criminoso até já foi preso, né? Porque a coisa realmente tem dado um resultado muito positivo. E atrelado a tudo isso, Alexandre, o que é muito importante, e eu defendo há muito tempo, é o nosso sistema de vídeo monitoramento, né? Eu chamo de cinturão eletrônico, né? Porque é um projeto grande que envolve também as entradas e saídas, né? Esse é o que está sendo feito em parceria com a Prefeitura. É um projeto agora, da Prefeitura, né? Na verdade, que integra, né, essas câmeras, pode integrar as câmeras tanto do poder público quanto dos particulares que assim, por bem quiserem, autorizarem, né? Então, o cidadão que tem um comércio, uma farmácia, por exemplo, ele tem uma câmera lá voltada para a rua, para a calçada, essa imagem é importante, né, em termos de segurança pública também. Porque não raras vezes acontece, por exemplo, um roubo pode acontecer nesse estabelecimento e a polícia, se ela tiver acesso a essas câmeras, né, a gente nem precisa deslocar uma viatura da Polícia Militar para o estabelecimento. Nós vamos direcionar essa viatura para fazer o patrulhamento com vistas, por exemplo, aquele veículo, aquela pessoa que nós já temos as características, né? O local onde o criminoso não vai estar depois de praticar o crime. Já sabe quem é o sujeito, né? Aquela farmácia, por exemplo. A gente já vai... Às vezes o policial, ele conhece lá da região quem são, infelizmente, os criminosos que atuam na região. Às vezes a gente consegue obter a placa de uma moto ou de um veículo, né? Nos nossos sistemas a gente tem os dados do proprietário, de onde está esse veículo. Então isso torna a ação da polícia mais assertiva também e a gente pode dar uma resposta muito mais rápida, né, a essa ocorrência policial. Então esse grande projeto que é o cinturão eletrônico, que tem essas câmeras com leitor de placa no entorno da cidade. Tem câmera até inteligente, né? Que já detecta se o carro é roubado, não é? Hoje é possível fazer uma análise crítica das imagens, né? O próprio sistema, e a gente dá um nome técnico para isso, é uma coisa que eu estou desenvolvendo agora na região, que é o chamado policiamento preditivo, né? É como se fosse adivinhativo, né? Então, de posse de informações, né, de imagens, reconhecimento facial, informações da população, bancos de dados que nós temos hoje, né? Nós temos o Infocrim, nós temos o Detecta, que é um sistema inteligente de câmeras também do Estado de São Paulo, o registro de boletins de ocorrência. A gente faz uma triagem de todos os tipos de informação, esse patrulhamento eletrônico que é feito nas redes sociais. Enfim, a gente junta todas essas informações e conseguimos detectar de forma mais assertiva e quais são os locais que pode acontecer um crime, né, e agirmos de forma preventiva para que esse crime não aconteça, né? Então é algo novo que país de primeiro mundo. Eu tive a oportunidade de visitar 12 polícias de fora do Brasil, estagiar em algumas e trocar informações, né? Isso é algo que existe nas melhores polícias, né, do mundo, né? Então você vê menos polícia fardada. Por quê? Porque você tem um sistema, né, inteligente. Está monitorando tudo. Que ele está monitorando. Então, isso inibe, de certa forma, a ação do criminoso, né? Ele sabe que se ele for praticar um determinado crime, ele pode ter um policial do lado dele, a paisana, ou pode estar sendo filmado, né, e alguém está vendo. Né? Então, é um sistema bastante interessante. Eu fiquei muito feliz quando o prefeito Edinho ele anunciou, né, essa licitação, né, iniciando esse projeto, né, algo que nós colaboramos, né, há cerca de 5, 6 anos atrás, quando eu era comandante do Batalhão de Rio Preto. A nossa inteligência chegou a colaborar com o Poder Público Municipal, informando quais eram os principais pontos aí que deveriam haver, pelo menos que deveria haver essas câmeras com reconhecimento de placas e tal. E depois esse projeto foi sendo estudado e agora já há um projeto, né, objetivamente falando. O que falta é a contratação e o início realmente da execução. O Detecta, como é que nós temos o Detecta em Rio Preto? Nós temos, foi assinado recentemente. Nós tivemos a visita aqui em Rio Preto do governador Tarcísio e do secretário Capitão Derrite, Guilherme Derrite,
e naquela ocasião foi assinado o convênio com o Detecta. Então, Rio Preto agora já tem acesso a essa informação de maneira a que a gente pode integrar o Detecta a esse projeto que está sendo viabilizado pela Prefeitura Municipal, fazendo aquilo que eu falo, um grande cinturão eletrônico, uma rede de segurança em Rio Preto. Isso é importante também, Alexandre, porque as quadrilhas, elas agem, o que a gente chama de teoria econômica do crime. Quanto mais facilidade, maior possibilidade de rentabilidade do crime, as quadrilhas vão agir dentro desses critérios. E se você tem dificultores, inibidores da ação dessas quadrilhas, e hoje a gente se preocupa muito com esse crime de invasão de cidades, né, o chamado novo cangaço. Eu ia até perguntar para o senhor. Aí. Exato, a gente se preocupa muito com isso. Graças a Deus, na nossa região, e pelo trabalho das polícias e essas parcerias com a municipalidade, nós não tivemos em nenhum dos 96 municípios da região esse crime de invasão de cidades, né, que acaba levando um sentimento de insegurança muito grande para a população. E Rio Preto, quanto mais nós pudermos desenvolver tecnologias no sentido de se melhorar a segurança, certamente isso vai ser melhor também para o cidadão de bem. Sobre essa questão do cangaço, coronel, eu ia até perguntar para o senhor, em Rio Preto eu imagino que deva ser difícil acontecer algo disso, porque tem um policiamento ostensivo muito forte, tem o BAEP, então. Mas e as pequenas cidades da região, que têm agências bancárias, caixa eletrônica, e às vezes tem 1, 2, 4 policiais ali? Rio Preto está preparada para agir imediatamente num caso desse, dar o respaldo necessário a essas cidades? Sim, nós estamos preparados, inclusive nas cidades onde há um efetivo, logicamente, né, menor de policiais, nós temos feito uma ação muito mais constante do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, do 9º BAEP. O 9º BAEP aqui é um batalhão muito especializado, inclusive nesse tipo de modalidade criminosa, e o que nos ajuda muito, Alexandre, é a questão do nosso serviço de informações. Nós temos um dos melhores, para não dizer o melhor e ser aqui muito vaidoso, nós temos um dos melhores serviços de informações do estado de São Paulo. Então, as quadrilhas se comunicam, né? O crime organizado, para se organizar, eles têm que se comunicarem. E nós agimos fortemente nessa questão das comunicações, e não raras vezes o que nós conseguimos fazer é fazer a prisão desses criminosos antes desses crimes mais graves acontecer. Então, muitas vezes a gente divulga, né? Olha, prendemos 3 indivíduos, um veículo tal, com um fuzil, etc, etc. Se a gente for aprofundar essa informação, a gente sabe que esse tipo de armamento ele é comumente utilizado para essa modalidade criminosa. Então, nós tivemos aqui várias situações como essa de prisões importantes, inclusive pelo BAEP, onde certamente nós evitamos esse crime mais grave aí de invasão de cidades. E vai ao encontro daquilo que a gente quer. Nós não queremos prender o criminoso depois de um crime grave desse. Nós queremos evitar com que o crime aconteça. Depois que é desencadeada uma ação criminosa desse vulto, certamente, né, a gente vai ter vítima, a gente vai ter um sentimento de insegurança ali muito presente, né? Então, a nossa atuação ela vai nesse sentido de atuar sempre preventivamente. Tem facções por trás desses crimes? Como que é? Rio Preto tem atuação de facções aqui, enfim. Muito se fala, PCC aqui, ali, mas às vezes acho que é mais... Acho que fala-se mais... pessoas que se intitulam, né? Isso. Mas, na verdade, nós temos algum embrião do crime organizado aqui, mas a atuação da polícia aqui, de maneira geral, viu, Alexandre? Aqui eu falo também da Polícia Civil. E a parceria que nós temos com o GAECO, né? O promotor é o doutor Tiago Dutra Fonseca. Essa parceria nossa aqui, é aquilo que eu falei, né? É uma das melhores do estado de São Paulo. E não muito tempo atrás, isso foi veiculado para todos os veículos aí da imprensa. Eu não sei se você se recorda. Nós fizemos a prisão, né, de vários integrantes aí, de uma determinada facção criminosa, desarticulando aquilo que seria o início de uma célula do crime organizado mais poderosa
na nossa região. Aqui então, só que nós trabalhamos com esse problema diariamente, né? A gente vai sempre procurando as informações, procurando desarticular, né? Com essa parceria do Ministério Público, aquilo que eu falei agora atrás, né? A polícia só ela não consegue resolver esse problema. Agora, essas parcerias todas e a comunidade nos ajudando, a gente acaba conseguindo, né? Minimizando o problema. Inclusive, nós criamos uma modalidade de patrulhamento na região, que é o patrulhamento rural, que também nos trouxe algumas informações nesse sentido, porque essas quadrilhas, via de regra, se utilizam de propriedades rurais para se organizarem. Então, é um sítio, uma chácara que é alugada por algum tempo, né, e começa a aparecer carro blindado, pessoas diferentes ali na região. O sitiante, o nosso parceiro, o Homem do Campo, né, ele hoje tem uma possibilidade de nos acionar de forma mais rápida, né? Por meio do Plus Code do Google, ele aciona a Polícia Militar e aí nós conseguimos fazer essa verificação também de forma mais assertiva. Enfim, veja que eu estou falando de novo de tecnologia em prol da segurança pública. Muito bom. Ô, Coronel, estamos caminhando para o final aqui, já quase uma hora de conversa, passa rápido. Queria que o senhor falasse um pouquinho das estatísticas, segurança geral. Parece que a gente teve, no começo, nesses 2 primeiros meses desse ano, um leve aumento de estatísticas, tráfico de entorpecentes, armas de fogo apreendida, flagrantes, prisões em flagrantes. Por que isso? É normal, essa pequena oscilação para cima? O crescimento da cidade, enfim, o que o senhor acredita? Fala um pouquinho no geral. Está faltando contingente aqui em Rio Preto? Enfim. É uma série de fatores, mas alguma das coisas que você citou aí, para nós é fator positivo, né? Quando você fala, por exemplo, do número de prisões por tráfico de drogas, né? O tráfico, ele sempre existiu. O que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando de forma a um combate mais efetivo do tráfico de drogas. Então, é natural que nós tenhamos um aumento das apreensões de droga. Veja que aqui há um entroncamento rodoviário muito importante, né? Então, por ser uma rota, nessas parcerias aí também com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, né, Rodoviária, que é estadual, nós estamos conseguindo fazer a prisão dessas quadrilhas que trazem, né, uma quantidade maior de drogas aqui. Muita droga, né? Exatamente. Então, esse é um aspecto que a gente vê como um aspecto positivo para desarticular, né, as quadrilhas. Como eu disse, né, a teoria econômica do crime. Se uma quadrilha, né, de traficantes, eles passam a ter uma perda do volume de drogas maior, passa aquela atividade não ser tão interessante. Então, esse é o nosso objetivo. O número de prisões em flagrante também tem a ver com isso, né? A polícia trabalha mais, ela está mais fortemente aí nas ruas e também trabalhando com informações, então a gente consegue prender um número maior de criminosos, né? Agora, a questão dos indicadores, a gente tem que reconhecer que houve aí um ligeiro aumento em alguns tipos criminais, né, que nós estamos trabalhando fortemente aí para voltar a uma situação de mais tranquilidade. Na verdade, quando a gente compara esses números ao período da pandemia, esses números eles tiveram um aumento, mas também nós tínhamos um número de pessoas circulando aí muito menor, né? Chegou algum tempo, nós ficamos meses, né, confinados, né? E a maior parte desses crimes que aumentaram são crimes patrimoniais, né? Furtos e roubos, por exemplo, do celular, de pessoas que estão transitando, né? Então, se nós formos compararmos aí com 2019, a gente vê que nós estamos aí num patamar muito semelhante do que estávamos antes da pandemia. Estamos buscando melhorar esses indicadores. Mas algumas medidas também são importantes no contexto mais amplo, né? O próprio secretário, o próprio governador já falaram, e sem melindre alguma, que nós precisamos melhorar o contingente policial. Hoje nós estamos, e essa é uma herança de governos anteriores, que nós vamos demorar um pouco, né, para conseguir corrigir. Então a gente trabalha também com o número de policiais menor do que aquilo que seria necessário. Mas isso não pode ser desculpa, né, para a gente não estar mais atuante. Daí a importância da tecnologia, né, da melhoria de procedimentos. Nós fizemos uma reengenharia administrativa, tirando policiais de funções administrativas para colocar aí no policiamento ostensivo, né? Enfim, são uma série de medidas para, de certa forma, suprir
né, essa certa deficiência de efetivo. Inclusive a parceria com as outras forças de segurança, dentre elas a Guarda Municipal, que tem nos apoiado bastante. Perfeito. Coronel, caminhando para o fim já, depois de 30 anos aí, a gente tem um governo novo, né? Fora tirou que não o PSDB, né? Tivemos quase 30 anos de PSDB em São Paulo, partido muito criticado por entidades representativas das polícias, né? Questão salarial, de carreira e tudo mais. Como que a Polícia Militar avalia o novo governo? Temos um capitão PM na Secretaria de Segurança Pública. Qual a avaliação que o senhor faz? Há uma expectativa positiva? E aí queria complementar a questão de câmera em farda. Como é que ficou essa questão com o novo governo? O Tarcísio chegou, o governador chegou a se posicionar contra, depois falou, não, nós vamos manter, mas vamos rever os conceitos. E aí não se falou mais nada. Como é que está, Coronel? Sim, a questão das câmeras, né? Existe um planejamento. O senhor, pessoalmente, é contra ou a favor? Sim, existe um planejamento que vai ser cumprido, que está sendo cumprido pelo governo do Estado, o próprio governador já disse isso, e o secretário também, né? Que vai ter uma continuidade nesse projeto, né? Como tem sido colocado, a câmera ela pode trazer novas funcionalidades, dentre elas até a integração das câmeras do policial a esse sistema que nós temos aí, que eu chamo até de policiamento preditivo, né? Porque há uma funcionalidade muito importante que pode ser colocada nessa câmera, que é, por exemplo, a leitura de placas e até o reconhecimento facial, né? Então isso ajuda muito, né? Porque o policial, no momento que ele se depara com um veículo ou com uma pessoa, ele já pode ter uma informação direta se há algum problema com aquele veículo, se aquela pessoa é uma pessoa, por exemplo, procurada pela justiça, quais são os tipos criminais que ele praticou. Então, essa agregação de funções na câmera, eu acho que ela é bastante positiva. Então, esse é o nosso posicionamento. Em relação ao novo governo, de maneira geral, não é mistério para ninguém, né, que eu participei do plano de governo do atual governador Tarcísio no que se refere à segurança pública, né, e com muita honra a gente teve essa oportunidade de estar colocando essas coisas que nós estamos conversando aqui sobre o que seria importante para ser desenvolvido no governo atual no que se refere à segurança pública. Dentre as questões que sempre foram colocadas e foi aderida pelo governo é a questão da valorização, né, do profissional de polícia de maneira geral, né? A gente sabe que em qualquer empresa, né, se a gente pegar até a iniciativa privada, o principal ativo é o homem, é o ser humano. E o governador tem falado isso, o secretário também, que a gente tem um alinhamento absoluto, né, com o secretário. Né? O secretário foi meu aluno da Academia do Barro Branco. Eu digo até para ele que é um dos alunos, né, que superaram o mestre, né, tanto que ele é secretário, eu sou coronel da Polícia Militar, mas nós estamos muito alinhados aí e com uma perspectiva extremamente positiva, né, para que a gente tenha dias melhores em diversas áreas do governo e falando mais especificamente da segurança pública. A gente tem enfrentou e ainda enfrenta uma polarização política muito forte, dois grupos ideológicos aí, todo mundo sabe quem são, e isso não deixou imune as tropas militares de todo o país. O senhor acha que o pior passou? Dá para dizer em contaminação política de tropa? O que o senhor pode dizer para a gente? Olha, eu entendo que, primeiro, né, o policial militar e o militar de maneira geral é um cidadão como qualquer outro cidadão. Ele tem a possibilidade de decidir, né, por um segmento ou outro segmento político com qualquer cidadão. Não somos cidadãos de segunda categoria, né? Por trás da farda existe um ser humano que tem as suas preferências. Título de eleitor, né? Exatamente. Então, eu vejo isso com bastante tranquilidade. O que nós não podemos e não fazemos, né, é utilizar da instituição, né, para, de certa forma, aí, reforçarmos um ou outro posicionamento político, mesmo porque isso poderia ser visto até como uma infração disciplinar e até criminal por parte da instituição. Então, nós respeitamos os posicionamentos pessoais, desde que não interfiram nessa questão institucionais. Agora, enquanto polícia militar, nós somos uma polícia de Estado. Né? Nós não somos nenhuma polícia de governos e muito menos de partidos. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. Né? Então, esse que é o posicionamento institucional e não vejo, de forma alguma, contaminação ideológica
dentro de uma instituição de Estado, portanto. Maravilha. Gente, está aí o coronel Fábio Rogério Cândido. Para concluir, coronel, o senhor disputou as eleições pelo PL, né, deputado estadual. Infelizmente não se elegeu, mas está aqui no comando de Rio Preto agora, novamente. E o nome do senhor tem sido cogitado aí para 2020, o ano que vem, né, 2024, disputar a prefeitura ou um vice. Como é que está? O que o senhor pode dizer? Tem esse interesse mesmo? Quer seguir carreira depois que largar a PM, aposentar e seguir carreira política, coronel? Há muita especulação, né, em relação a isso, até pelas amizades, né, que a gente criou aí no âmbito político, né? No entanto, Alexandre, eu fiz uma opção, né, de permanecer na ativa da Polícia Militar. Poderia ter passado para a reserva, né? Mas diante dessa opção, hoje eu não tenho essa pretensão política aí de ser candidato, principalmente aí na próxima eleição, tá ok? Tá Continuo certo. com as minhas amizades, eu acho que eu tenho direito de manter as amizades, né? No âmbito político, inclusive, mas no âmbito institucional eu respeito muito, né, a Polícia Militar e esse posicionamento de polícia de Estado. Portanto, eu não sou candidato e não serei candidato. Maravilha. Coronel, quero agradecer demais a entrevista do senhor. Acho que deu para a gente abordar com tranquilidade vários temas e colocar a TV Câmara à disposição da Polícia Militar. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço em nome dos policiais militares, né? Nossos valorosos homens e mulheres que estão, inclusive nesse momento, né, fazendo aí um trabalho extremamente importante aqui na nossa região, que temos que dizer isso, Alexandre, é uma das regiões mais seguras do estado de São Paulo por conta do trabalho aí desses valorosos homens da segurança pública. Maravilha. Muito obrigado. Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI 5, Comando do Policiamento do Interior 5, que abrange aí 96 cidades da região de São José do Rio Preto. E é isso aí.